Eu não gosto de olhar para trás. Quando olhamos para trás, lembramos do que deixamos no passado, momentos que já foram vividos, experiências que não vão mais voltar. É um sinal de que nós crescemos e a vida vai jogar isso na nossa cara. Ou porque parece muito estranho, tipo, se olhar para trás na fila do mercado e acharem que eu sou maluco. Tá, mas o que isso tem a ver com a melhor animação de 2024 mesmo? Ah, sim. O Look Back. Recentemente um dos filmes que eu andava mais ansioso para assistir esse ano saiu, que fala muito bem sobre isso. Esse filme mostra um lado sobre a vida que eu nem sequer tinha notado, e eu duvido muito que vocês tenham notado também. Essa foi uma das melhores experiências que eu tive com filmes na minha vida, e eu vim compartilhar ela com vocês. Look Back é uma obra feita por Tatsuki Fujimoto, o mesmo autor de Chainsaw Man. É um mangá one-shot bem curtinho que ganhou uma adaptação para filme esse ano. Dirigido por Kiyotaka Shiyama, que teve participações em trabalhos como Vidas ao Vento do Estúdio Ghibli, Devilman Crybaby, nos filmes de Evangelion que eu ainda tenho que assistir, e dirigiu um curta-metragem super lindo chamado Shishigari. Então boa coisa já era de se esperar dessa adaptação, porque capacidade esse diretor definitivamente tem, e conseguiu provar isso. Cada mensagem transmitida se conecta tão forte na nossa alma, trazendo uma grande reflexão introspectiva. Eu simplesmente não consigo tirar esse filme da minha cabeça. Esse filme é um show de como uma boa mensagem pode ser transmitida na menor das nuances, porque esse filme fala muito sobre arte, e essa é a minha maior paixão, contar histórias e transmitir sentimentos. Mas eu ainda não respondi o porquê dessa ser a melhor animação desse ano, e pra isso eu vou ter que convidar vocês a olharem pra trás. O filme começa nos apresentando a Fujino. Ela desenha tirinhas para o jornal da escola, e ela é muito boa no que faz. Seus colegas de classe a elogiam, e ela é bem soberba e confiante de suas capacidades, o que até pode ser identificável caso vocês também desenhassem na infância. Eu nunca fui um bom desenhista, mas até meu quarto ano eu tinha a fama de desenhista da turma. O ponto é que a Fujino é a melhor pessoa no que faz, e quando o professor fala que uma nova aluna dividiria o jornalzinho com ela subestima a aluna nova. Para alguém tão novo poderia ser difícil fazer algo de qualidade, e o resultado não poderia ser diferente. A Fujino foi completamente destruída pela aluna nova. As artes que a Fujino tanto se orgulhava foi massacrada ao lado de uma arte de quem realmente praticou. E é claro que seus colegas de classe não deixaram barato, e a comparação entre as duas veio. E de um dia pro outro, a Fujino não era mais a melhor no que fazia. Todos aqueles elogios que ela recebeu durante sua vida, seu suposto talento, não valia mais de nada. E a Fujino poderia simplesmente ter desistido ali, mas não. Se a outra aluna não ia à escola, era porque ela devia passar todo o tempo praticando para ser boa. Então a Fujino bate o pé e diz que uma aluna do quarto ano que desenhasse melhor que ela era inaceitável. Assim a Fujino vai atrás de melhorar no desenho, para recuperar talvez seu orgulho como artista ou seu próprio ego. E ela se dedica no aprendizado, pesquisa como melhorar, compra livros e pratica incansavelmente. Quando menos se espera, um livro vira um 3, 5, 7, 9. A Fujino desenhou incansavelmente, e desde então um ano se passou. Ela deixou de sair com suas amigas, suas notas caíram, e ela vive reclusa no quarto. Seus familiares e amigos se preocupam com ela, pois ela vive em prol de desenhar e mais nada. E em mais um dia de aula após a publicação de mais um jornal, ela compara a sua arte com a da outra aluna mais uma vez. E a Fujino desiste. Não havia mais um propósito para aquilo, era uma rivalidade criada por ela mesma. Assim ela volta à sua rotina comum. Ela abdicou de todo o seu esforço incansável de um ano. E na sua formatura do fundamental, seu professor pede para ela entregar o diploma da aluna que desenhava tirinhas também. E é claro que a Fujino se recusa a ir. Ela não queria olhar para essa aluna nem morta, mas elas trabalharam por tanto tempo juntas, e o professor disse que deveria ser ela a entregar o diploma. E aqui chegamos na casa da outra aluna, cometendo um crime leve de invasão de propriedade privada. A Fujino adentra a casa da aluna nova, onde aparentemente não havia ninguém, mas ela procura alguém na casa até chegar num corredor, onde ela se depara com um abismo, um corredor cheio de livros de desenho, uma quantidade muito maior do que a Fujino desenhou durante esse um ano. Esta era a diferença entre elas duas. A Fujino abdicou de tudo e não chegou nem perto. E então ela faz uma última tirinha para brincar com o fato da outra aluna ser uma reclusa. E por um acaso do destino, ela deixa o papel cair e ele passa justamente pela fresta da porta entrando no quarto da menina. E nesta hora, a Fujino pensou, fudeu. Eu pensei, fudeu. E você pensou, fudeu. E a Fujino, pensando no que fez, começa a correr para meter o pé dali. Imagina a vergonha. Mas a outra aluna decide ir atrás da Fujino e chama por ela. E finalmente conhecemos a Kiyomoto. Ela é toda sem jeito, tímida, insegura, o completo oposto da Fujino. É impossível, eu repito, é impossível não se apaixonar pelo jeitinho dela. É simplesmente muito fofo. E ela se revela ser uma grande fã das tirinhas da Fujino, pedindo até um autógrafo. E mesmo sem ter papel, ela pede pra Fujino assinar as próprias costas dela. A Kiyomoto fica simplesmente encantada com a Fujino. Era a primeira vez que elas se viam, já que a Kiyomoto não podia ir frequentar a escola. Então a Kiyomoto confronta a Fujino, perguntando por que dela ter parado de desenhar no sexto ano. E a Fujino mete o maior migué falando que ela tá planejando participar de uma competição de mangá.
A Kyomoto fica toda bobinha querendo ler o mangá da Fujino, e algo mexe com a mente da Fujino ali. Sua maior rival era na verdade sua maior fã, e ela volta pra casa pensando em tudo que aconteceu naquele dia. E naquele momento em meio à chuva, no meio do caminho, talvez um turbilhão de sentimentos passasse no coração da Fujino. Frustração, raiva, felicidade, mas naquele momento tudo aquilo não importava, pois ela finalmente tinha uma razão pra desenhar. E por mais que pareça uma cena simples, ela é simplesmente muito linda. Sério, a animação desse filme é maravilhosa. Tudo nesse filme é maravilhoso. Eu espero muito que eu tenha feito uma boa construção do filme pra vocês até agora, porque eu genuinamente quero transmitir essa emoção pra vocês. A adaptação dessa obra é simplesmente muito boa. Eu pensei que não veria uma boa construção narrativa novamente tão cedo, mas o episódio 7 de Dandadan veio pra calar minha boca. Porém, o que eles fizeram aqui é uma aula de como fazer uma boa adaptação. Eles tinham um mangá one shot e um sonho, e conseguiram deixar a história muito bem cadenciada. Construíram muito bem as cenas com a ajuda da direção de arte. Os quadros sequenciais do mangá têm um peso muito maior aqui. E eu já falei, mas volto a repetir. Essa animação é perfeita. Ela é bem inspirada nos movimentos humanos, o que deixa tudo bem lentinho e natural. Eu até cheguei a comprar o mangá, e olha que eu nunca tinha comprado um mangá em toda a minha vida, mas eu senti que essa obra merecia porque ela é especial. Dá pra sentir todo o carinho que tiveram na produção desse filme. Eu nem cheguei no ponto principal ainda, mas logo de cara dá pra perceber que esse filme é muito sobre a vida. Desde o começo somos apresentados a diversas situações que a Fujino passa, sua relação com as outras pessoas, seu modo de pensar e agir, situações muito identificáveis e seu crescimento. Esse primeiro encontro das duas marca um ponto de partida rumo ao futuro. Ambas passam a olhar pra frente. E sabe como você pode chegar nessa etapa assim como a Fujino e a Kyomoto? Assinando Seja Membro aqui do canal. Nessa você nem viu chegando. Se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar de alguma forma, considere se tornar membro aqui do canal e ter acesso a alguns benefícios, como um servidor do Discord exclusivo para membros, seu nome no final dos vídeos, vídeos em acesso antecipado, além de poder acompanhar meu processo criativo nos vídeos e aprender algumas coisas comigo, podendo até mesmo ganhar um desenho meu. Não que eu seja bom nisso. Eles são divididos em 3 níveis, então vocês podem escolher o plano que se adeque melhor a vocês. Mas de verdade, esses vídeos são um trabalhão de fazer, então se puderem se inscrever, dar like e comentar já ajuda muito. Enfim, meu tempo tá acabando. Me segue nas redes sociais e bom vídeo, meu nobre. Enfim, após chegar em casa, Fujino começa imediatamente a esboçar o mangá pra Kyomoto, e elas duas começam a trabalhar juntas no primeiro mangá one shot delas, passando praticamente um ano produzindo ele. E quando chega o dia, elas vão até a agência em que ocorreu o campeonato e entregam a obra delas. E quando finalmente saiu o resultado, elas ficaram em segundo lugar, ganhando um prêmio de 1 milhão de ienes, o que dá quase 40 mil reais. E ainda tem gente falando que desenhar não dá futuro. Elas juntas comemoram o resultado e dividem o prêmio entre elas, e vão passar um dia de descanso juntas. Foi um dia especial para elas duas, e ao final dele a Kyomoto se abre para Fujino. Ela estava grata a Fujino por ter finalmente saído de casa. A Kyomoto sempre teve medo de outras pessoas. 人が怖くなって学校に行けなくなっちゃったから。でも今日はすごく楽しかった。 Ela desenhava porque não tinha muito o que se fazer em casa, mas agora ela pode usar essa habilidade para algo, poder fazer mangás ao lado de sua amiga. Fujino-chan, 部屋から出してくれてありがとう。お礼は10万でいいよ。え？ E assim a vida e o tempo passam. Elas trabalham em mais mangás juntas, anos se passam e elas permanecem lado a lado. Elas eram praticamente inseparáveis. E quando menos se espera, ambas já estão quase adultas. E a oportunidade de finalmente fazerem uma série de mangá estava na porta. Mas não era isso que a Kyomoto queria fazer. Ela não poderia participar da produção do mangá pois queria fazer uma faculdade de artes. E sua única amiga não a apoiou. Pelo contrário, a Fujino disse na cara dela que ela não seria capaz de fazer aquilo. Seria melhor que elas ficassem juntas para evitar isso. Mas não era isso que a Kyomoto queria. Ela queria viver sua própria vida sem depender da Fujino. Evoluir a própria arte dela, para quem sabe no futuro, elas pudessem se reencontrar e fazer finalmente o mangá ideal delas. Mas a Fujino é egoísta e não soube como expressar o que sentia. Ela não queria perder sua amiga, mas expõe isso da pior forma possível, não sendo honesta com seus sentimentos, e o inevitável acontece. Elas se separam. Assim a Fujino vai produzir seu mangá e a Kyomoto vai em busca de realizar seu sonho. Isso pode até lembrar amizades escolares. Conhecemos diversas pessoas conforme crescemos. Passamos diversos dias ao seu lado e nem sequer imaginamos o dia em que possamos nos separar. Mas tudo tem uma última vez. O tempo passa, nós crescemos e temos que viver nossa própria vida. E assim a Fujino faz, produzindo seu mangá durante dia e noite. É difícil, desgastante, mas ela continua seguindo em frente, sem olhar para trás. E ela consegue atingir o sucesso. Seu mangá ganha uma adaptação para anime. Ela atinge o auge em que um mangaka sonharia em alcançar. Até que em mais um dia comum, ela vê algo no noticiário. Um homem invade a faculdade de artes de Yamagata e ataca os alunos. E a notícia que ninguém queria receber veio. だからもしうちらが連載できたらさ、すっごい超作画でやりたいよね。私書くの遅いからな。もっと早く書けたらいいんだけど。
なの楽勝でしょ。画力が上がればスピードも速くなるんだよ。私もっと画力上がる予定だし。じゃあ私もっと絵上手くなるね、藤野ちゃんみたいに。京本も私の背中見て成長するんだな。A negação veio, o luto chegou e a Fujino não aceitou a morte da sua amiga. Ela vê a antiga tirinha que ela havia feito no dia em que elas se conheceram e ela se culpa. Ela não via um sentido na morte da Kyomoto. E ela se culpa, é sua resposta para preencher esse vazio. Se ela não a tivesse tirado daquele quarto naquele fatídico dia, talvez a Kyomoto ainda estivesse viva. Mas a culpa não é da Fujino. Nós humanos procuramos o sentido através do luto. Por mais que não haja, sempre iremos nos perguntar, e se tivesse sido diferente? Não podemos mudar o passado, muito menos evitá-lo. Uma coisa ou outra podia ser diferente, mas a Kyomoto ainda desenharia seus cenários em casa, pois não tinha nada para fazer. Uma hora ou outra, ela veria o livro que a fez se apaixonar pelas artes e cenários. Ela iria para a faculdade em busca desse sonho, e lá ela poderia praticar, até alcançá-lo. Lá, ela também encontraria ele. O rumo da história é inevitável. Da mesma forma que também encontraria Fujino de alguma forma. E ela salvaria, da mesma forma que o fez quando ela tirou do seu quarto naquele dia da entrega do diploma. Ela seria apaixonada pelas tirinhas que a Fujino fez na infância e guardaria todas aquelas memórias com carinho. Ela faria aquela mesma pergunta e obteria a mesma resposta. A vida seguiria e ambas seguiriam em frente. A Kyomoto olharia para essas lembranças do passado. Ela lembraria dessas memórias com carinho, da mesma forma que a Fujino deveria lembrar. Essa foi uma das tirinhas que a Kyomoto fez. Então a Fujino finalmente decide dar um passo e abrir a porta do quarto da Kyomoto. A Fujino percebe que enquanto ela havia sido desviada do seu caminho e agia de forma idiota, a Kyomoto se manteve fiel a si mesma, às suas lembranças, às coisas que eram importantes para ela. E percebendo isso, a Fujino finalmente decide olhar para trás. Ela nunca gostou muito de desenhar mangás. Era trabalhoso, cansativo, e existiam 1000 coisas melhores para se fazer. Mas ainda assim, a Fujino desenhava eles. E foi pela Kyomoto, foi pela sua melhor amiga que a Fujino não parou de desenhar mangás. E a vida continua. A Fujino teve de aceitar sua perda e seguir em frente. Não olhando cegamente pra frente, mas olhando pro passado. Lembrando de todas as coisas preciosas. Cada lembrança, sua amizade com a Kyomoto, aquilo que a fez se tornar quem ela se tornou hoje. Coisas boas e ruins, felizes e tristes, cada emoção sentida, cada dia vivido. Devemos olhar pra eles com carinho. A esse ponto, eu já fui destruído por esse filme mais uma vez. É uma mensagem tão potente, ela atinge qualquer pessoa, principalmente se você mexe com arte. Cada pessoa pode interpretar de uma forma, mas esse filme é muito sobre o autor em si. Tatsuki Fujimoto, eu te odeio, seu japonês desgraçado. Mas eu vou lembrar dessa história com muito carinho. O nome das protagonistas sendo a divisão do nome dele, Fujino e Kyomoto. O atentado na universidade da Kyomoto sendo claramente uma inspiração ao incêndio criminoso da Kyoto Animation, que ocorreu no dia 19 de julho de 2019. Caso vocês não conheçam, a Kyoto Animation foi responsável por diversas adaptações de sucesso como Koe no Katachi, Violet Evergarden, Hyouka, Kobayashi-san, Keion, Nishijou e muitos outros animes que provavelmente alguns de vocês já assistiram. Essa é uma obra assim muito pessoal do Fujimoto, mas não deixa de ser uma linda homenagem a todos que perderam suas vidas naquela tragédia. Infelizmente não dá pra se esperar um final feliz vindo do Fujimoto, porém essa obra é linda e passa uma mensagem importante pra todos, até porque essa é uma das principais funções de uma obra, transmitir emoções do autor pro espectador. Então aqui eu me despeço de vocês, não com uma pergunta, muito menos com um corte seco, mas com um pedido. Caso ainda não tenham olhado, olhem pra trás.